Bem-vindos a este estudo especial sobre o Evangelho de Mateus. Hoje, vamos explorar uma passagem significativa que oferece insights profundos sobre a interpretação da lei e os desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus. Mateus, um dos evangelistas do Novo Testamento, apresenta uma narrativa rica e complexa que ressoa tanto com os leitores de sua época quanto com os de hoje. Neste estudo, mergulharemos em Mateus 22, onde encontramos Jesus confrontado por fariseus, mestres da lei e saduceus. Vamos examinar como Mateus aborda as tensões entre os primeiros cristãos e os líderes religiosos judaicos, e como ele oferece orientações valiosas sobre como responder aos questionamentos e desafios relacionados à interpretação da lei. Além disso, vamos explorar a sugestão intrigante de Gundry sobre a possível conexão entre a reunião mencionada em Mateus 22 e o Salmo 2 verso 2, fornecendo um contexto mais profundo para a compreensão desta passagem. Portanto, prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão enquanto mergulhamos neste texto fascinante e relevante para nossas vidas hoje. Sem mais delongas, vamos começar nossa exploração do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Jesus aborda a questão da ressurreição em meio ao crescente embate com os saduceus, que tentam armar-lhe uma cilada. Esta situação se desenrola no mesmo contexto do confronto com os fariseus e herodianos. Ao se dirigirem a Jesus como mestre, os saduceus expressam sua posição teológica, que nega a vida após a morte, uma doutrina defendida por Jesus e os fariseus. Os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco como autoridade escrita, como as referências explícitas à ressurreição estão em outras partes das Escrituras, eles rejeitavam esse ensinamento. A pergunta sobre a mulher que se casou 7 vezes e a ressurreição está relacionada à prática do levirato, em que o irmão de um homem falecido podia casar-se com a viúva para gerar filhos e perpetuar o nome do falecido. Os saduceus escolhem essa prática do Pentateuco especificamente para argumentar que o conceito de ressurreição é incompatível com a lei de Moisés e não faz parte de seu plano. Para eles, a ideia de uma mulher ter 7 maridos na vida após a morte é absurda, levando-os a rejeitar a doutrina da ressurreição como insustentável. Jesus reconhece que os saduceus têm uma compreensão equivocada da natureza da vida após a morte, que difere da vida terrena. Ele não afirma que os crentes se transformarão em anjos, mas que serão como anjos, cujas atividades normais não incluem o casamento. As complexidades terrenas não são um obstáculo para Deus prometer a ressurreição, embora poucos detalhes nos sejam dados, temos uma certeza sólida. Jesus fazendo alusão a Êxodo capítulo 3 verso 6, demonstrando que a vida após a morte não é incompatível nem totalmente ausente nos 5 livros de Moisés. Na sarça ardente, Deus fala com Moisés, declarando: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus destaca que Deus não disse fui. Isso indica que os patriarcas estão vivos. Deus continua mantendo uma relação com os crentes como o Deus dos vivos. Aqui, Jesus assume o papel de intérprete e árbitro final das Escrituras. Além disso, essa passagem também prefigura a própria ressurreição de Jesus. Como na sessão anterior, Mateus registra a surpresa do povo diante do ensino de Jesus. O grande mandamento. A questão sobre qual seria o maior mandamento era um tema comum entre os rabinos, e é provável que Jesus tenha abordado esse assunto em várias ocasiões. Os fariseus, depois de testemunharem como Jesus havia silenciado os saduceus, começam a debater entre si. Um deles, um doutor da lei ou advogado, faz a pergunta a Jesus, mais uma vez na tentativa de testá-lo ou provocá-lo. À primeira vista, a pergunta sobre qual é o grande mandamento da lei parece inocente, já que era um ponto de debate extensivamente discutido entre os rabinos. No entanto, aqui, a intenção é induzir Jesus a cair em uma armadilha. Fazê-lo identificar uma lei como sendo a maior da margem para acusá-lo de minimizar outros assuntos igualmente importantes. Jesus evita a armadilha ao destacar na verdade 2 mandamentos que governam a aplicação de todos os outros. Entre os numerosos regulamentos da lei hebraica, era comum para os rabinos distinguir entre assuntos mais e menos importantes da lei de Deus. Por exemplo, o modo como alguém tratava os pais era considerado mais crucial do que o tratamento dado ao ninho de um pássaro ou que tipos de tecidos podiam ser usados para fazer roupas. Jesus também advertiu contra o erro de se preocupar com leis triviais enquanto se negligencia o que é mais importante na lei, o juízo e a misericórdia.
Sua resposta oferece uma instrução crucial para os crentes. Mais uma vez, os oponentes de Jesus se dirigem a ele como um mestre, enquanto seus seguidores o chamam de do Senhor. Jesus responde conectando Deuteronômio capítulo 6 verso 5 com Levítico capítulo 19 verso 18, unindo o amor a Deus com o amor ao próximo. Ele não está substituindo a lei com 2 mandamentos, mas, como afirmou no Sermão da Montanha, está intensificando a lei. Esses 2 mandamentos sobre o amor constituem a essência do reino, pelos quais todas as outras leis serão avaliadas e todas as aplicações da lei serão consideradas apropriadas ou não. Eles garantem que toda a lei esteja em conformidade com o espírito do reino. O coração, a alma e a mente não são partes separadas da pessoa, mas se sobrepõem em áreas que envolvem as emoções, a vontade e o intelecto. Embora a regra de ouro fosse praticada no judaísmo antes dos dias de Jesus, ele pode ter sido o primeiro mestre a combinar Deuteronômio capítulo 6 verso 5 com Levítico capítulo 19 verso 18 como expressão definitiva da lei de Deus. O amor por Deus não é uma desculpa para negligenciar as necessidades dos outros, sob a premissa de que amar a Deus seja a primeira lei e amar os outros, a segunda. Os ensinamentos de Jesus deixam claro que amar a Deus é expresso através do amor aos seres humanos. Jesus compreende que esses 2 mandamentos são a chave para todas as outras leis, pois os outros mandamentos estão pendurados, cremanimi, neles. A palavra cremanimi é um termo legal judaico que denota a dependência de um estatuto menos importante em relação a um maior. Devemos lembrar como os judeus escreviam naquela época. As letras ficavam penduradas em uma linha traçada na página, como roupas em um varal. No entanto, não podemos afirmar com certeza se essa é a imagem que Jesus tinha em mente. Os leitores judeus aos quais Mateus endereçou este evangelho podem ter enfrentado conflitos com outros judeus que questionavam a interpretação mais ampla que a igreja fazia da lei. Para responder a essa questão, Mateus destaca o papel dos fariseus nesta passagem e oferece instruções sobre como lidar com isso. Gundry sugere que a referência reuniram-se tem uma relação indireta com a sinagoga judaica e fazendo alusão ao Salmo 2 verso 2, onde as nações e os reis conspiram e se levantam ou se reúnem contra o Senhor e o seu ungido. À medida que concluímos este estudo, gostaria de expressar minha gratidão por nos acompanhar nesta jornada através do Evangelho de Mateus. Espero que tenha encontrado este tempo de estudo edificante e inspirador. Lembre-se de que as verdades que exploramos hoje têm o poder de transformar nossas vidas e moldar nossa compreensão da fé cristã. Que possamos continuar a refletir sobre esses ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas diárias. Se você tiver alguma dúvida ou desejar continuar discutindo este assunto, não hesite em entrar em contato. Estou aqui para ajudar. Que você seja abençoado abundantemente em sua jornada espiritual e que a sabedoria e o amor de Deus o acompanhem em todos os seus caminhos. Até logo!